Eu quero desejar uma boa tarde para todas as minhas amigas e amigos. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre o mundo vindouro, ok? E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram da parte da última ressurreição, e cremos também na vida eterna para os infiéis, ok? Lá em Apocalipse, capítulo 21, até o versículo 5, nos diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existem. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço todas as novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E Deus aquele disse para que João escrevesse, porque as suas palavras eram fiéis e verdadeiras. O mundo vindouro, abordado na presente Bíblia, pretende mostrar o que virá depois do juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Amém? Trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Ok? Sobre o milênio. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Você vai achar referência lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, versículo 3. Aqui significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem das coisas. E a tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos, e também harmonia no reino animal. Não haverá guerra, vai cessar. Isaías 9, capítulo 9, versículo 7, versículo 5, versículo 5, versículo 9. Referências que você pode estar fazendo aí, estudando a palavra do Senhor com a sua comunidade, ok? E também na sua igreja. A longevidade das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho e a resposta imediata às orações são algumas das características do reino do Messias. Referências: Isaías 65, 20,
25, capítulo 65, versículo 20 e versículo 25. Ok? A sede de seu governo será Jerusalém, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3, ok? O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino que trará salvação aos judeus e a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. Você vai achar lá nessa referência de Isaías, capítulo 59, versículo 20, Romanos, capítulo 11, versículo 26, ok? Sobre a ressurreição dos mortos, a Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Os dois serão ressuscitados no mesmo momento. Referências de Daniel, capítulo 12, versículo 2, João, capítulo 5, versículo 29, Atos, capítulo 24, versículo 25. Aí, para você estar buscando essas referências, fazendo um esboço, um estudo bom da palavra do Senhor, ok? Mas em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. A primeira ressurreição é do justo, e a última ressurreição dos injustos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Referências a Apocalipse capítulo 20, versículo 5, são partes da primeira era da igreja e do anticristo e do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 20, versículo 4, referências, ok? Convém salientar que a ressurreição divide-se em duas fases por ocasiões do arrebatamento da igreja, ok? Referências: Coríntios capítulo 15, versículo 52, versículo 1. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Apocalipse 20, 6. Tudo isso são referências, ok? Que você pode estar buscando aí e estudando a palavra do Senhor. Serão ressuscitados os súditos do Rei dos Reis. Quando a ressurreição dos injustos, também conhecida como ressurreição universal, ou ainda última ressurreição, envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia. Aqui não escapará ninguém, ok? Sobre o juízo final, é conhecido como o juízo do grande trono branco. E vi um grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, 11. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Referência lá em Apocalipse 25. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estão com o corpo glorificado. Apocalipse capítulo 24. Capítulo 20, o versículo 4, ok? Deus restaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Referências: Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Ok? Versículo 7. Deus exaltará esse juízo por meio de Jesus Cristo, o Pai. A ninguém julga
mas deu seu filho todo o juízo. O Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Referência João, capítulo 5, versículo 22, ok? O julgamento não há menção de vivos no juízo final. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, 12. Os grandes e pequenos não se referem à idade adulta, e as crianças, mais exatos, pessoas de todas as classes sociais, todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesse livro. O resultado desse julgamento é condenação eterna. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, 15. Não existe aqui lugar para sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o equilamento. Triste, né? Muito triste e arrepiante. Que você possa fazer meditação nessas palavras que tenho lido sobre a vinda de Cristo, pois não haverá escape, né? Então é melhor para nós subirmos na primeira ressurreição. Que essas palavras possam ter falado no seu coração e que você possa estar meditando sobre a respeito da vinda do Senhor, que será para os salvos maravilhosos. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco e com toda a sua família. Amém?